Entre 2011 e 2017, o Brasil registrou crescimento de 83% nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas é do sexo feminino, mas os meninos também fazem parte das estatísticas. Quase 3 décadas se passaram e o pesadelo ainda não teve fim. Desde o dia que aconteceu, todos os dias isso me atormenta. Todo dia, não some. Depende do dia, da hora. Todo dia sim. Às vezes quando eu acordo. Pior é quando eu durmo. Quando eu tô perto de dormir que vem isso na cabeça que não me deixa dormir muito bem. Mas são fantasmas que me vêm toda hora. O abuso sexual aconteceu aos 13 anos. No meu caso foi um amigo já mais velho que eu, que pensando hoje, ele possivelmente tenha passado pela mesma coisa que eu, com o mesmo cara. Ele me chamou pra ir ao fliperama e encontrar com o Ricardo. Ricardo é o nome do meu estuprador. E é a única coisa que eu sei. Então ele me levou pra conversar com o Ricardo, conhecê-lo, já um rapaz. Eu presumo que devia ter uns 30 e poucos na época, já sem cabelo. Então lá ele começou a me falar que ia me pagar as fichas pra eu jogar. Fliperama é o que eu mais gostava de fazer. Em dado momento, depois de ter pagado algumas fichas nesse fliperama, que era na Praça da Independência, falou pra gente ir no outro fliperama, que tinha outras máquinas lá, diferentes, e que ele me pagaria as fichas lá também. Né? Saímos da Praça da Independência, sentido Marcílio Dias, mas entramos naquele conjunto de prédios onde embaixo hoje tem várias lojas de videogames e jogos, mas na época não tinha nada, era só os corredores e banheiros. E ele, no meio do caminho, perguntou se eu fazia alguma arte marcial, eu fazia judô na época. Eu falei, ele falou, então vem cá que eu vou te mostrar os golpes. E me pegou por trás, de roupa ainda, nos corredores. E dali, ao invés de continuar o caminho pro fliperama, ele me levou pra escadaria do prédio da Galeria de Moreira, numa das escadarias lá, no primeiro bloco. E ele me levou pra escadaria desse prédio e lá ele me estuprou. Com medo, ele se calou e a violência se repetiu. É medo esse que ele ganhou e me fez voltar outras 2 vezes, sob pena de ele contar pros meus amigos que ele estava me estuprando, ou que eu estava indo fazer sexo com ele. A violência provocou mudanças no comportamento. Eu passei a beber. Eu tinha acesso a álcool em casa muito fácil. Eu passava a maior parte dos meus dias alterado de álcool. Então isso me fez perder anos na escola. Eu não gostava de contato. Eu não me permitia ter contato, não me permitia me abrir para isso. Para nada, na verdade, para isso, para a escola também, para a família. Eu com 14 anos adquiri uma gastrite. Na adolescência, praticamente, eu fui um cara quieto. Eu não confiava em ninguém. Eu não tinha relacionamentos. Porque eu sempre tive muita dúvida. Mesmo não sendo homossexual, não tenho essa tendência a ser, mas você imagina que durante muito tempo, depois que isso aconteceu, eu tinha essa dúvida de que eu vou ter que ser homossexual, já que o cara me estuprou. A história chama a atenção para uma realidade pouco comentada. Os meninos também são vítimas de violência sexual. Nós temos todos os medos de mulheres que são estupradas. Um ponto a mais de ter essa questão da masculinidade ter sido afetada. Só depois de 15 anos, ele conseguiu quebrar o silêncio e falar sobre o abuso sexual sofrido na adolescência. Eu demorei a falar. 27 anos, foram cerca de 15 anos até eu conseguir falar a primeira vez. E eu tô com 41, ainda é difícil. A primeira pessoa que soube foi minha esposa. Eu já estava com ela há tempo suficiente para ter essa confiança, acho. Estamos juntos até hoje. E ela é minha maior confidente, inclusive. Não sei exatamente que dica dá para evitar isso, mas eu acho que atenção e não ter vergonha. Não, falar abertamente com o menino, principalmente com as meninas. As meninas passam isso diariamente.
são as maiores vítimas, né? Nós somos vítimas também, mas elas são as maiores. Diante de uma situação como esta, como os pais devem proceder? Quais os sinais de alerta que podem indicar que uma criança ou adolescente foi vítima de violência sexual? Para responder a essas e outras perguntas, nós conversamos com a coordenadora do curso de psicologia da Unisanta, Gisela Monteiro. A psicóloga explica que os pais devem estar atentos principalmente a mudanças bruscas no comportamento, tanto em crianças quanto em adolescentes. O que aconteceu com ele que ele relata? Ele lembra disso até hoje. Ele se tornou, não vou dizer que um alcoólatra, mas ele passou a beber e talvez um pouco mais tarde tenha se tornado alcoólatra. Ele se retraiu, ele teve dificuldades de relação, isso alterou a identidade sexual dele. Ele falou, eu não sei se eu vou ter que virar gay por conta disso, porque é um momento de definição, né, de identidade, de experimentação. E ele foi obrigado a experimentar uma coisa que ele não escolheu. Então, o que a gente fala do ponto de vista de quem está acompanhando o desenvolvimento, a vida dessas crianças, desses adolescentes, é atentar para grandes mudanças. Então, ele passou a beber, ele se retraiu, ele se encolheu, ele se restringiu nas saídas na vida social dele. Isso tudo deve ser observado como um indicativo de que tem alguma coisa errada, né? Segundo ela, por mais chocante que possa parecer, os menores acabam sendo abusados mais de uma vez em datas diferentes, com medo das ameaças que recebem. Como no caso da vítima que nós entrevistamos, que aos 13 anos se encontrou por outras 2 vezes com o estuprador, por medo de que ele contasse sobre os abusos aos seus amigos. Acontece porque ele foi ameaçado, né? Se você não vier, eu te bato, eu conto para todo mundo, eu te mato, eu faço alguma coisa com alguém da sua família. Às vezes não é nem contra a própria pessoa. Eu vou pegar a tua irmã mais nova, uma pessoa da sua família, ou eu mesmo te espanco e eu conto para todos os seus amigos que você... Porque ainda nos dias de hoje, infelizmente, ser gay muitas vezes é colocado como um xingamento, como uma coisa ofensiva, o que não é, na verdade. Então, essas ameaças fazem com que o outro fique refém desta situação e ela se repita, né? Na hora de alertar os filhos, Gisela diz que para cada faixa etária existe uma orientação adequada. Com as crianças, a gente sempre dá a mesma orientação, de que não faça nada que você não entenda o que é, não aceite doces, presentes. Agora, é muito vago porque você teria que explicar a ameaça que isso causaria. Porque você vai se intoxicar, o que não é verdade, né? Então, é complicado isto. O que a gente sugere é que, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, 6, 7, ela vai estar onde? Ou ela está na escola, ou ela está em casa com alguém responsável. É raro você ver uma criança nessa faixa etária vagando ou solta em casa sem alguém cuidando. Então, que tenha muito cuidado com as pessoas encarregadas do cuidado da criança, da responsabilidade. Seja alguém pago, babá, profissional, na escola, numa creche avulsa, porque essas pessoas estão por perto. Então, se ela está assistida por um adulto responsável, a gente encarrega este adulto de olhar por ela, porque deixar para que ela faça isso é muito difícil. E para adolescente? Para adolescente, aí o adolescente tem a chance de estar solto na rua, de estar andando pelo Gonzaga ou pelos bairros da cidade, ir da escola para casa, da casa para a escola. Então, aí a orientação deve ser feita desta forma mesmo, né? De que você não deve fazer nada que você não queira, que você não sabe o que é, que possa causar risco. E toda vez que você tiver dúvida do que é convite para quê exatamente, não vá. Na dúvida, não aceite, não vá, né? No caso aqui, era uma situação muito difícil para o menino, porque o cara era conhecido, né? Essa pessoa que ele se refere, vamos por aqui, vamos andar junto, ele já tinha jogado fliperama algumas vezes e, de repente, o cara o agarra, o assedia, leva para uma escadaria. Então, claro, berrar, gritar. Agora, ele não tinha ideia do que ia acontecer. É muito raro na cidade que ele vá sozinho a uma delegacia, mas ele podia contar para o diretor da escola, para um professor, para um pai, para um tio, irmão mais velho, alguém que pudesse ajudá-lo nisso.